Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 21 de janeiro. Agora na Espanha, 20 horas e 48 minutos. No Brasil, 16 e 48 da tarde. Gente, eu tô aqui no gráfico no intraday, nos 5 minutos. Cada candle desse representa 5 minutos. Vocês vejam que a gente male visitou aqui a VWAP e já pulou de volta para estressar as uppers. Eu abri umas 5, 6 ordens no copy trade aqui e na sala de sinais, fecharam rapidamente, depois não deu mais trade, mas uns 6, 7 sinais fecharam rapidamente. Vocês vejam que na banda de VWAP semanal, ou seja, aqui ó, essa linha marrom é a VWAP semanal, a gente segue visitando hora a upper. Agora eu tô no 4 horas, cada candle desse representa 4 horas. Ora a gente visita a upper, ora a gente visita a penúltima upper. Ou seja, é bem provável que com a proximidade da virada de VWAP de domingo para segunda, a próxima banda de VWAP no semanal fique aqui em cima. Então fica cada vez mais remota a possibilidade da gente eventualmente testar a VWAP semanal aqui dessa semana, que se encerra em poucas horas. Tá ficando bizarra essa pressão compradora. Se a VWAP fechar aqui para cima, aí o volume todo vai se concentrar aqui em cima, como aconteceu ó, da semana retrasada, da semana passada para essa semana, a gente formou um degrau ascendente e aí todo o volume se concentrou nesse patamar. E por que acontece isso especificamente no mundo cripto? Porque 99% dos trades ultimados no mundo cripto são feitos por bots automatizados que usam a VWAP como principal indicador de setup nos seus respectivos algoritmos de negociação. É por isso que a VWAP é tão importante para o mundo cripto. No gráfico diário, o nosso desdobramento de onda 3 ficou antecipado. Eu estava achando que ficaria para segunda, mas começou agora no próprio sábado. Então, a nossa parada fica ali em 25 mil dólares. A gente vai fazer um pullback em uma onda 4 a partir de 25 mil, deve recuar para 23 e alguma coisa, depois explode para 30 mil. Com essa onda de arrefecimento no aumento das taxas de juros e até uma eventual rodada de impressão de grana, porque já estão falando em quantitative easing e aumento do teto da dívida, enfim, em farra fiscal financeira de novo, isso aqui pode rapidamente escalar até para um patamar acima de 30 mil dólares. Então, no nosso gráfico intraday ordinário, vocês vejam que a única oportunidade de trade foi essa aqui e rapidamente voltou para estressar a upper. Na seara fática, o Banco da Basileia, que é o banco dos bancos centrais mundo afora, propõe um modelo de pesquisa para estudar a integração entre DeFi e TradeFi. Por que isso? Porque estão chegando as CBDCs, que não vão ser stablecoins, vão ser dólar digital, euro digital, rodando respectivamente na blockchain do Federal Reserve, do Banco Central Norte-Americano, na blockchain do Banco Central Europeu, na blockchain do Banco Central do Brasil. Então vai ser real digital, euro digital, dólar digital, turbinando a liquidez nas DeFis. E o ministro dos Emirados Árabes Unidos diz que criptomoeda vai desempenhar um papel muito importante no comércio dos Emirados Árabes Unidos daqui para frente. É o novo normal. Dubai e o próprio Qatar, eles querem se transformar em hub cripto. O próprio Mohammed bin Salman da Arábia Saudita também, ao mesmo tempo em que Dubai virou uma meca do Oriente Médio, o MBS na Arábia Saudita quer fazer o mesmo que os Emirados Árabes Unidos fizeram com Dubai, quer fazer o mesmo na Arábia Saudita, criar uma cidade que estão chamando de cidade de neon, enfim, e vai ser a nova meca e um eventual hub cripto no Oriente Médio. E 4,6 bilhões de dólares já foram queimados em ETH desde a atualização EIP 1559. O que foi a EIP 1559, gente? Foi a Ethereum Improvement Proposal, que propôs a queima de uma parcela pequena de ETH em cada transação realizada na rede.
por conta da EIP 1559, por vários meses, a ETH acaba ficando, inclusive, deflacionária. Nesse momento em que eu vos falo, existe mais ETH sendo queimada do que ETH sendo minerada. Às vezes isso muda, depende também da taxa de gás, mas de uma maneira geral, esse último update, essa última atualização, tornou a ETH ora um ecossistema deflacionário, ora levemente ou quase infimamente inflacionário. Foi muito interessante essa atualização. E na seara geopolítica e finanças internacionais, aqui na capa da Zero Hedge, BTC protagoniza o melhor começo de ano de todos os tempos, explodindo desse patamar de 16, 17 mil dólares em direção a 23 mil dólares. Foi efetivamente um começo de ano muito positivo para o mundo cripto, especialmente para a BTC. E o JP Morgan diz que as probabilidades de recessão estão caindo acentuadamente. Mostra que as probabilidades de recessão estão caindo acentuadamente nos mercados ocidentais. Ou seja, é bem provável que não haja recessão, já que a economia está se fortalecendo e só a perspectiva de arrefecimento nessa subida de juros já está dando uma animada nos mercados mundo afora. E a reabertura chinesa vem com uma bomba inflacionária de quase 1 trilhão de dólares. Ao contrário dos países ocidentais, não houve uma oferta de pagamento direto aos cidadãos chineses por conta da pandemia, mas a retomada abrupta das atividades econômicas está criando uma pressão inflacionária, uma camisa de força que vai afetar também a inflação no Ocidente. Ou seja, com taxas de juros caindo e a pressão inflacionária seguindo como o novo normal, é bem provável que a BTC exploda rapidamente para o patamar de 30 mil dólares. Quem viver verá. No intraday tá lindo o gráfico da BTC. Ora ela transita pelas uppers, ora aqui entre a penúltima upper e a primeira upper, ou seja, tá muito acima da VWAP, só deu um beijinho, prestou continência e voou para cima. Com certeza hoje a gente vai ter uma virada de VWAP fortemente ascendente e a virada de VWAP semanal vai ficar brutal, vai criar um degrau de 21.200 em direção a 23.200 eventualmente. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.